Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula. Agora vamos ver o conteúdo do capítulo 5, estudo dos gases. Esse conteúdo está dividido em duas aulas, tá? Essa daqui é a primeira. Bom, o que é um gás? Se nós lembrarmos das aulas anteriores, a gente sabe que é o estado físico em que uma substância ela possui uma temperatura maior que a sua temperatura crítica. Ou seja, não basta só mudar a pressão a que o gás está submetido para liquefazer. Tem que mudar também a sua temperatura. Então, aí exemplos de gases, né? Bom, nosso ar atmosférico é composto por vários gases, onde a gente tem que a maioria é nitrogênio, 21% oxigênio e 1% outros gases, como dióxido de carbono, argônio, água, entre outros. Oxigênio e gás carbônico, então, são exemplos. Achei a figurinha muito bonitinha do ciclo do oxigênio e coloquei aqui. O gás hélio, né, usado em balões. E também o gás de cozinha, que é composto pelos compostos propano e butano. Então, as variáveis de estado são as características que a gente precisa conhecer para caracterizar bem o gás. Então, quando a gente vai falar do gás, a gente precisa conhecer a sua pressão. O que é pressão? Você pode pensar como sendo o número de colisões entre as moléculas no intervalo de tempo. É o quanto está havendo a compressão, o confinamento do gás. O volume, que é o espaço que o gás ocupa, ou seja, é o tamanho do recipiente que contém o gás, porque o gás não tem forma própria, então ele ocupa todo o volume disponível. A temperatura, como a gente bem sabe, é o grau de agitação das partículas, é o quanto elas estão rápidas, né? E também é importante lembrar da massa, quantidade de matéria. Vamos focar aqui primeiro nessas três variáveis: pressão, volume e temperatura. Vamos relembrar então algumas unidades de medida. Para a pressão, no sistema internacional, a unidade de medida de pressão se chama Pascal, que corresponde a 1 Newton por metro quadrado. Se vocês se lembrarem, pressão é o que é a força que atua em determinada área. Temos também o bar, que equivale a 10 a 5 Pascal, aproximadamente 1 atmosfera. Além do Pascal, do bar, da atmosfera, a gente tem milímetros de mercúrio, psi, entre outros, tá? Mais usual aqui vai ser o atmosfera, milímetro de mercúrio e o Pascal. Para temperatura, para volume, desculpa, como o comprimento é metro, então o volume é metro cúbico, tá? Lembrando que litro e centímetro cúbico também são unidades de medida de volume, tá? Então, aqui a gente tem a relação. 1 metro cúbico são 1.000 litros, tá? 10 a 3 litros. E isso equivale ao quê? A 1 milhão de centímetros cúbicos. Além do volume, a gente tem a temperatura. No sistema internacional, vocês bem sabem que é o Kelvin, onde 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin, tá? Então, todas as fórmulas que a gente vai ver aqui, a temperatura vai estar com a letra T maiúsculo. Então, lembra, quando a gente tem o T maiúsculo, a gente usa o Kelvin. A gente estava usando o θ, θc e θf para Celsius e Fahrenheit. Então, lembra, sempre usar na unidade Kelvin. A piadinha que eu disse que eu ia contar. Aí, para não ficar muito longo o vídeo, eu achei esse meme e coloquei aqui. Muito legal, não vou ler não. Você lê aí, dá pausa e analisa. Bom, daí a gente tem as conhecidas condição normal e condição padrão de temperatura e pressão, tá? Então, 0 graus Celsius, a gente sabe que o valor mais aproximado é 273,15 Kelvin.
E 1 atm equivale a 101.325 Pascal. Na condição padrão, a gente assume que o 0 graus Celsius são 273 Kelvin, fazendo a aproximação, né, tirando a parte decimal. E a pressão, a gente também faz uma aproximação aqui, onde 1 atm são 100.000 Pascal, tá? Pode haver pequenas variações, mas aí todo o enunciado vai trazer para vocês, tá bom? Daí, eu tô sugerindo aqui esse site para a gente analisar as transformações gasosas, tá? Então, quando você abrir o link, você vai entrar nessa página. Você pode fazer o download da página ou você pode ir direto fazer a simulação. Então, eu vou aqui para leis. O que eu vou fazer aqui? Bom, primeiro, eu vou colocar uma quantidade de partículas. 700 moléculazinhas de gás, tá? Vou deixar, inicialmente, o volume constante. Então, eu marquei aqui volume. Daí é o seguinte, aqui eu tenho um baldezinho, que é um controle da temperatura. Então, eu posso aquecer ou esfriar. E aqui a gente vai ver como se modificam a temperatura e a pressão, tá bom? Então, vamos lá. Vou aquecer, tô levantando a chave aqui, ó. Aí, apareceu um foguinho e eu aqueci, tava 300 Kelvin, agora tá 436. E a pressão, ela também aumentou. Então, eu vou resfriar agora, pra gente ver o que acontece. Olha lá a pressão. A temperatura caiu e a pressão também caiu. Isso quando a gente mantém o volume constante. Então, essa é a relação entre pressão e temperatura. Vamos agora manter a temperatura constante, né? 280. Pode ser 288, beleza. O que eu vou fazer? Eu posso colocar mais moléculas, mas eu vou deixar a massa constante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar isso aqui de forma a aumentar o volume. Vamos observar o que acontece com a pressão. Então, eu estou aumentando o volume, a pressão caiu. Vou aumentar mais um pouco, caiu mais um pouco. Tá, aqui eu já aumentei ao máximo. Então, veja, nesse meu volume máximo aqui, eu tenho 52 atm. Agora, eu vou comprimir, vou diminuir o volume. Olha só como foi. A pressão, 156 atm. Então, essa é a relação. Aumenta o volume, diminui pressão. Isso é a temperatura constante. Então, veja, é bem simples se a gente sempre fixar uma variável, tá? Agora, se eu mantiver a pressão constante, vou aumentar o volume. O que acontece com a temperatura? Vou puxar aqui. Ah, eu soltei. Deixa eu reiniciar. É bom que a gente... 700, né? Beleza. Eu quero agora pressão. Eu quero pressão constante. Vou aumentar a temperatura. Vamos ver o que vai acontecer com o volume. Agora, as paredes aqui, elas estão livres para se mover, tá? Aumentei a temperatura. O que está acontecendo? As moléculas mais agitadas, elas vão empurrando as paredes do recipiente para manter a pressão constante. Então, se eu aumentei a temperatura, aumentou o volume. Vou diminuir a temperatura. Elas estão menos agitadas, elas estão exercendo menos força sobre as paredes. E aí, então, se eu diminuo a temperatura, há uma diminuição do volume. Então, com isso, a gente consegue entender direitinho as transformações gasosas, tá? Então, primeiro,
Lá na minha simulação, eu não mudei a quantidade de massa. Então, a massa 1 que tinha antes ficou igual à massa 2 que tinha depois. Mantive o volume constante. O que a gente observou entre a relação da pressão e a temperatura? Se a gente aumenta a pressão, a temperatura também aumenta. Então, a gente pode pensar o seguinte: a razão entre pressão e temperatura é igual a uma constante. Então, essa razão antes é igual ao valor dessa mesma razão depois, tá? Essa é a conhecida lei de Charles. E isso aqui é uma transformação conhecida como isovolumétrica, porque o volume é constante. E são sinônimos também isométrica e isocórica, tá? Então, muita atenção. Depois, continuando com a massa constante, agora com a temperatura constante. Qual que é a relação entre pressão e volume? Bom, se eu aumento a pressão, eu tenho que diminuir o volume. Então, veja, o produto de pressão por volume é igual a uma constante. Essa constante se mantém antes ou depois de alguma das modificações. Então, aqui é a lei de Boyle-Mariotte e a transformação isotérmica, tá? Ou seja, temperatura constante. E por fim, com a massa constante, agora mantendo a pressão constante, a gente viu que se aumenta o volume, aumenta a temperatura. Então, a relação é de proporcionalidade. Essa é a lei de Charles e Gay-Lussac, tá? Transformação isobárica. Isobárica, você pensa na unidade de pressão, bar. Então, isobárica, mesma pressão. Isotérmica, mesma temperatura. Isovolumétrica, mesmo volume. Isométrica, mesmo volume. Isocórica, mesmo volume. Ok? Aí tem um resuminho legal que seria interessante também você ter. Olha só. Isotérmica. Se aumenta a pressão, diminui o volume e vice-versa. Então, essa é a relação. E aqui a gente tem o diagrama de pressão sobre volume. A transformação isotérmica, a curva dela tem uma cara de hipérbole. Na transformação isobárica, onde a pressão é constante, a gente tem essa relação entre volume e temperatura. Ou seja, isso aqui é uma linha reta no diagrama de volume por temperatura, tá? Caso fosse pressão e volume, como fica a isobárica? Bom, ela sempre tem a mesma pressão. Então, no diagrama de pressão e volume, a transformação isobárica é uma linha horizontal, tá? Aqui é volume por temperatura. Como é diretamente proporcional, uma linha reta. Na transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica, no diagrama de pressão por volume, como o volume é sempre constante, então, no caso, essa transformação vai ser uma linha vertical, tá? É importante conhecer a cara nesses dois gráficos, de pressão por volume e volume por temperatura ou pressão e temperatura. Tranquilo? Bom, dito isto, o gás perfeito ou ideal é aquele que obedece a essas transformações aí. O modelo dele é a seguinte: todos os movimentos são regidos pela mecânica newtoniana, as colisões são perfeitamente elásticas, não há perda de energia entre os choques, nem deformação, não há atração e nem repulsão eletrostática, a gente ignora esse tipo de interação, e a molécula ela é muito pequenininha, se comparada a todo o volume do gás, tá? Então, a gente assume que o volume de cada moléculazinha do gás é desprezível. Então, o gás perfeito ou ideal, ele obedece todas aquelas relações de transformações que nós vimos.
E o gás real mais próximo disso é o hélio nas condições normais de temperatura e pressão. E daí a gente pode, com as 3 leis de transformação, ter uma lei só, que é o que o pessoal chama de PVT-Pavotó, né? Que é PV sobre T antes igual a PV sobre T depois. Porque isso aqui é uma constante que se mantém, tá? Tranquilinho? Então, olha só, eu vou parar o vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente vai resolver alguns exercícios, beleza? Até mais!